Olá, alquimistas! Meu nome é Rebeca Faria e sejam muito bem-vindos ao Que Alquimia é Essa? A descoberta é a primeira etapa na qual é determinado o que será utilizado para fazer a vacina, que é o que a gente chama de estratégia vacinal. Existem diversos tipos de estratégia vacinal que podem ser utilizados. Nós temos as vacinas vivas atenuadas, que também são chamadas de replicantes. Elas são feitas a partir de vírus ou bactérias enfraquecidas em laboratório até não causarem mais nenhum tipo de doença. Elas estimulam uma resposta humoral e celular muito melhor, que se assemelha muito à infecção natural da doença. Porém, esse tipo de vacina é contraindicado para pessoas imunossuprimidas, pois essas pessoas têm uma resistência muito menor quando entram em contato com o antígeno. Com uma ou poucas doses, essa proteção pode durar por muito tempo ou até mesmo para sempre. São exemplos de algumas vacinas replicantes as que protegem contra cachumba, sarampo, rubéola, varíola, varicela ou febre amarela. Nós temos as vacinas mortas, que também são chamadas de não replicantes. Elas utilizam os patógenos mortos ou inativados, de forma que eles perdem a capacidade de causar a doença, mas ainda apresentam as proteínas necessárias para provocar a resposta imunológica do organismo. Essas são as vacinas mais seguras, porém a capacidade de imunização dela não é tão alta, por isso elas precisam de doses de reforço para que haja uma proteção efetiva. São exemplos das vacinas contra poliomielite, raiva, cólera, influenza, hepatite A e a Coronavac contra a Covid-19. Outro tipo são as vacinas fragmentadas, que podem ser polissacarídicas, recombinantes ou conjugadas. A resposta imunológica é muito forte, porém ela também necessita de doses de reforço para que haja uma imunização contínua. Elas possuem subunidades virais ou bacterianas que funcionam como antígeno. Dessa forma, por não possuírem o patógeno inteiro, é muito comum que hajam efeitos adversos. São exemplos das vacinas contra a hepatite B, meningocócica ou HPV. Existem também as vacinas de RNA, que utilizam o RNA mensageiro do vírus modificado geneticamente. As vacinas são produzidas com o material genético do vírus, porém é inserida uma micropartícula capaz de estimular a produção de proteínas específicas e, consequentemente, anticorpos. São exemplos as vacinas contra a Covid-19 das empresas Pfizer e Moderna. Bem, a estratégia dos vetores virais, que utilizam uma tecnologia muito semelhante à das vacinas de RNA. Elas são produzidas a partir de vírus manipulados geneticamente, para que sejam inofensivos ao ser humano e não causem a doença, mas ainda assim permitindo que o RNA mensageiro do vírus entre em contato com as células musculares, ative a resposta imune e as células de defesa do organismo. São exemplos as vacinas contra a ebola e a Covid-19 das empresas Janssen e AstraZeneca. Outra opção são as vacinas com toxoides, que são produzidas para que o sistema imune crie anticorpos não contra a bactéria em si, mas contra as toxinas que elas produzem. Elas são feitas através dessas próprias toxinas, também manipuladas em laboratório. A capacidade de imunização também é mais fraca, por isso exige doses de reforço. São exemplos as vacinas contra difteria e tétano. O método que irá ser utilizado deve ser escolhido com base no antígeno identificado no causador daquela doença. O antígeno é como se fosse uma peça de roupa utilizada por aquele micro-organismo, que vai ajudar o sistema imune a identificar e reconhecer aquele micro-organismo e, assim, ativar a resposta imunológica para poder combatê-lo. Após a escolha do método, os antígenos vão ser produzidos e assim se iniciam os testes in vitro. A segunda etapa são os ensaios pré-clínicos, onde se iniciam os testes para avaliar a imunogenicidade da vacina, ou seja, a capacidade e a forma daquela vacina de gerar a resposta protetora. Os testes inicialmente são realizados em diferentes espécies de animais. A fase engloba os ensaios clínicos, onde ocorrerá pela primeira vez a avaliação das vacinas nos seres humanos. Vale lembrar que antes de ser testada em humanos, a segurança vacinal tem que ser testada e garantida. Todos os voluntários recebem acompanhamento médico durante e após os testes para acompanhar possíveis efeitos colaterais da imunização. Nós temos o registro, que conta com a parte burocrática da regulamentação e comercialização da vacina. Entretanto, o desenvolvimento da vacina não para por aí. Ainda temos a fase pós-registro, que irá contar com o monitoramento dos efeitos adversos na população. Vale lembrar que esses efeitos adversos são raros e precisam de uma amostra muito grande da população para ser observado. Por isso, esse monitoramento só é possível na última fase. Enfim, o que conseguimos concluir com toda essa história vacinal?
é que as vacinas são um marco no desenvolvimento humano. No entanto, a adesão a elas vem caindo na atualidade, atrelado principalmente às fake news. A população precisa de uma vez por todas aprender com a história. Já não vivemos mais na era medieval. Vacalização e revolta da vacina devem ser espectros do que não devemos mais repetir. Estejamos vivendo na era da informação, parte da população nega-se a se colocar em frente à luz dos microscópios e vendam-se com a desinformação. 4 séculos temos cientistas dedicando suas vidas para a elaboração dessa alquimia chamada vacina. Gradativamente, as tecnologias nelas empregadas vêm aumentando e se tornando cada vez mais efetivas. Porém, nada disso faz sentido se não entendermos que as vacinas são medidas coletivas e que precisamos da conscientização das pessoas para que elas se tornem ferramentas efetivas. Portanto, que nos vacinemos. Por Jenner, por todos os alquimistas condenados às fogueiras, 100 milhões de mortos pela Covid-19. Que nos esperemos em Jorge Amado e seus capitães de areia e sejamos indivíduos armados, com vacina nos braços e conhecimento na cabeça. Muito obrigada por ter assistido até aqui. A gente se vê na próxima, alquimistas!